1h mais 6 minutos, o Sala de Redação desta quarta-feira está chegando no ar e eu quero dizer que a nossa pesquisa interativa para você participar conosco, ela vem para Calcário e Argamassa Confie na Fida e Tintas Quilha, Tinta Gaúcha, e ela está perguntando o seguinte: você acha que o Grêmio ganhou 1 ponto ou perdeu 2 pontos ontem jogando na cidade de Chapecó? Então participe conosco, tá legal? E você pode vir no Twitter, @esportes GZH, e agora também no chat da nossa transmissão, no YouTube de GZH, tá certo? A Facate e Ampara convidam para o prêmio Professor Inovador do Vale do Paranhana. Informações em www.facate.br. Cicobi, somos feitos de valores. Bom, vamos começar perguntando. Para Adroaldo Guerra Filho, o Grêmio ganhou ponto ou perdeu 2, Guerrinha? Ganhou 1, o Grêmio não jogou nada. Não jogando nada, ganhou 1. Quem é o Grêmio, afinal? Eu tô tonto com o Grêmio, entendeu? Eu tô tonto. Eu vejo o Grêmio na arena, eu digo, olha, entrou nos trilhos. Aí eu vejo o Grêmio fora da arena. Mas que time ruim fora da arena. O Grêmio não tem iniciativa, o Grêmio não empurra o adversário. O Grêmio parece que fica feliz da vida com 0-0, com 1-1. Quem é o Grêmio, afinal? Eu tô tonto com o Grêmio. O Grêmio, para mim, tem que jogar com o patrocínio da KTO. Ele está destruindo os apostadores todos. Quando tu acha, diz, agora o Grêmio vai ganhar. O Grêmio não ganha. Uma vitória fora. Olha, esses matemáticos aí fazem cálculos, não sei o quê. Eu não tenho, assim, ideia dos pontos que o Grêmio perdeu fora de casa, mas 8 empates e uma derrota. É campanha para estar, sabe aonde? Na parte de baixo da tabela. A sorte do Grêmio que tem uma coisa chamada arena. O desempenho do Grêmio fora de casa é menos de 40%. 36, até na 36. Minha conta, que não é minha, é do Marcelinho Cabral, editor-chefe do Globo Esporte, porque eu não seria capaz, né, Diogo? Mas ele chegou a 36%. E aí aquele negócio que o Roger falou na coletiva, sobre ver o copo meio cheio, meio vazio, ele internamente prefere ver sempre meio cheio. Eu tenho isso como perspectiva de vida e trago para o meu trabalho. Falo, volta e meia, Natal da jarra meio cheia. Só que embora você coloque um holofote maior na jarra meio cheia, Diogo, tem uma jarra que está meio vazia. A outra parte é meio vazia. Você não pode desconsiderar a informação do campo. Outro dia o Grêmio não jogou nada contra o Brusque porque o campo era impraticável, é verdade. Ontem jogou pouquíssimo contra a Chape, o campo perfeito, porque ficou com 1 a menos. O problema é que, por razão que for, o Grêmio joga muito pouco fora de casa. Ontem eu até faço a vírgula, assim, que acho que tem que ser feita da expulsão do Bitelo, antes o Ferreira se lesionou, ok. Mesmo assim, eu acho que nessa primeira meia hora o Grêmio não conseguiu se impor. Meia hora a gente está falando de quase todo o primeiro tempo. O Grêmio não colocou linhas mais à frente, mais se preocupava em se defender, não criou chances claras de gol. Quer dizer, até a expulsão do Bitelo, 11 contra 11, era esse cenário que o Guerrinha está referindo fora de casa. Né? Então, mas eu vou até, pragmaticamente, eu até vou tirar da conta, porque 10 contra 11 ficou mais difícil, ok. Embora eu acho que o Grêmio pudesse ter encontrado soluções melhores com um jogador a menos, pelo menos para dar uma estocada lá na frente, enfim, tudo bem. Agora, a gente não pode deixar de olhar o que o Grêmio fez antes fora de casa, né? E o Grêmio tem um comportamento diferente, Roger. Eu, inclusive, queria trazer uma questão para vocês aqui. Eu tô sentindo o Roger nas entrevistas um pouco amargo, assim. Ele não era assim, sabe? Quando ele foi perguntado ontem sobre essa questão de não ganhar fora de casa, de se ele não podia ter sido um pouquinho mais agressivo mesmo com 10, ele se sentiu assim, alvo, e aí ele já disse, é a jarra meio cheia, meio vazia, mas dá mais audiência falar na jarra meio vazia. Isso, de alguma maneira, embora ele tenha dito com um tom assim, ponderado, né, fica parecendo uma desonestidade. Quem está perguntando, eu nem lembro quem perguntou, como se estivesse perguntando uma questão que naquele caso era muito óbvia, né, o Grêmio ganhou um jogo só, não tem como numa coletiva você não perguntar o que está acontecendo, certo? E aí fica parecendo que o interesse é sempre de... Enfim, eu tô sentindo o Roger amargo, e ele não era assim. Ele não era assim. O jogo de ontem, Pedro, ele tem acaba... 2 erros aí, viu, Leonardo? Nessa afirmativa do Roger. Tá? O primeiro é porque ele remete a uma desonestidade de quem está perguntando. E o segundo é que o que dá mais ibope, muito mais ibope, é o Grêmio do Roger, lateral esquerdo, com o Filipão ganhando títulos, vitórias, etc. O Grêmio que dá menos ibope é o Grêmio do Roger, treinador,
que principalmente fora de casa não joga nada. Mas a gente então, fala da outra Roger jarra. duas vezes. Isso é que me irrita um pouco. Quer dizer, irrita não, mas é que eu acho injusto. Porque a gente fala da jarra meio cheia, né, Léo? O Léo ontem na transmissão disse várias vezes que o Grêmio tem a melhor defesa, que o Grêmio não ganha, é verdade que não ganha forma também, né? Eventualmente não perde. A gente diz aqui que o Grêmio está invicto a 15 jogos, que tem a melhor defesa, que o Roger, com o pouco que tem, ele conseguiu melhorar o Grêmio. A gente fala da jarra meio cheia, sabe? E aí ele meio generalizou ali. Eu até acho que não discordo um pouco de algo parecido com desonestidade. Eu sei que o Diogo não menciona isso, mas dá uma impressão, né, Diogo, pela pergunta que foi feita e pela forma como foi respondida. A gente conhece de longa data o Roger, a integridade dele. Que está acontecendo no Grêmio um debate que, na verdade, ele é um debate de pano de fundo do futebol. Ele é um debate de resultado ou rendimento. Claro, o mundo ideal, resultado e rendimento. Se a gente for pegar os grandes times, eles têm resultado e rendimento. Resultado como consequência do rendimento, né, Léo? Eles caminham juntos, na verdade, né, Maurício? Porque se tu tem um rendimento, tu minimiza a margem de erro, porque o futebol, né, como diria o Johan Cruyff, é um jogo de erros, né? Quem errar menos, tu tem que minimizar o erro, tu tem que te preparar, te mecanizar para evitar o erro. E quem erra menos ganha. Mas assim, me parece, e vai pegando a coletânea de entrevistas do Roger, e muitas vezes aqui em casa, minha mulher diz, pô, tu já viu o jogo, agora tu vai ouvir a entrevista. Eu digo, a entrevista é melhor do que o jogo. O vestiário é melhor do que o jogo. Ainda mais a segunda divisão. O vestiário é interessante porque ali tu tá vendo a ideia do cara, ali tu tá vendo o que o cara tá pensando, ele não consegue se esconder ali. E o Roger, ele vem dizendo, lá atrás ele dizia, pô, eu não consigo fazer um treino de alto nível, porque eu não consigo elevar o nível do treino, porque o grupo tem algumas carências. Me parece que ele chega em um determinado momento que ele opta pelo seguinte caminho, cara, o rendimento fica para depois. Eu vou pelo resultado. E aí o resultado ele tá tendo. O Grêmio é 15 jogos sem perder, o Grêmio é segundo colocado, pode acabar a rodada em quarto, mas mas se ele está fazendo isso, ele está enganado, que o resultado é consequência do desempenho. Mas é que o desempenho, Pedro, o desempenho com esse grupo, a gente não vai ter um futebol que vai iluminar o olhar do torcedor. O Grêmio é melhor que a Chapecoense, né? Melhor que o Vila Nova. O Grêmio é melhor do que a Chapecoense, mas o Grêmio lá dentro, nos primeiros 30 minutos, o Grêmio, a melhor chance foi do Grêmio. O Grêmio fez o quê? O Grêmio tentou encontrar espaço. A Chapecoense se defendia com duas linhas muito próximas do gol. Aí o que faz o Grêmio? Recua e espera o contra-ataque. Aí o Campas quase faz o gol. Mas a gente reconhece essas virtudes. Enfim, Diogo, me parece que a discussão que a gente vai ter vai ser jogo após jogo do Grêmio é essa. O Grêmio não vai encher os olhos, mas vai subir, que é o principal. Eu acho que isso nem é a discussão que a gente vai ter, isso está na cara, a gente está tendo e vai ser assim. Não, a gente está tendo. A gente está tendo agora. É o que eu estou dizendo, a gente está tendo e nem a gente vai ter. A Série B, Série B e desempenho, rendimento, show, são coisas que não casam, elas não dialogam, porque o time grande que cai, ele está todo atrapalhado e troca, e o time que fica na Série B, ele tem problemas, entende? O que eu coloquei ali foi o seguinte, Léo, que assim, eu acho que a gente reconhece os méritos que o Roger teve mesmo com os problemas. A gente reconhece que ele estava tomando gol de todas as maneiras, ele fez uma emergência para se defender. A gente reconhece os méritos do Roger. Mas aí quando ele responde, ele dá esse tipo de resposta, fica parecendo que a gente está, todo mundo, de um modo geral, generalizando, só olhando a jarra meio vazia. E a gente vê a jarra meio cheia. Hein, Bagé? Ou não? Tô errado? Não, o Roger evidentemente está rancoroso com críticas que está recebendo. Agora, uma boa forma de não receber críticas é fazer o time jogar mais. Por exemplo, agora ele tem 10 dias até o jogo contra o Guarani. E aí ele pode fazer o time jogar mais, dado o trabalho dele. Bagé? O Pedro, eu lembro que o seu Rubens Minelli, que foi campeão com o Inter em 7-6, 7-7, depois vai para o São Paulo e ganha... 7-5, 7-6, né? E 7-7 ele ganha lá com o São Paulo. Nós somos fãs de final dos anos 70. Ele foi perguntado uma vez, não lembro por quem, e ele foi perguntado sobre, como é que é a relação com a imprensa? Ele disse, é por isso que eu ganho bem, porque parte do que eu ganho é para aturar vocês. Essa foi a resposta dele. Nos anos 90, olha só. Só um parênteses, o Celso Roth uma vez disse para nós assim, vamos lá, tá no pacote. Mas é que tá, nós estamos falando de um cara que tinha essa visão no final dos anos 70. Então, poxa... O Roger, a gente sabe, ele já está há 30 anos no futebol, hoje, o outro dia mesmo ele lembrou isso, e tem vários ângulos, é como o Maurício costuma dizer, dá para pegar os 15 jogos de invencibilidade do Grêmio, é um prato cheio. O que eu recebo de amigos e pessoas próximas do Grêmio que me mandam, mas vem cá, quer dizer, Edu Messiteu, faz 15 jogos que a gente não perde. Eu disse, mas a gente tem que analisar quantos pontos daí foram desperdiçados. Eu, por exemplo, no jogo de ontem,
eu até usei o termo na transmissão, o roteiro do jogo foi rasgado. Quando tu perde aos 23 minutos, o teu atacante, que é o mais voluntarioso, que é o que busca jogo, que vai lá acionar, para usar um termo que gosta o Roger, que busca o gatilho de pressão do adversário, que vai buscar a bola, tu perde esse cara com 23 minutos. Aí entra no lugar dele o Guilherme, que tá plenamente desembocado. Ele erra o pé na bola. Ele já é menos que o Ferreira, imagina. Mas enfim, aí 7 minutos depois, aos 30, tem uma expulsão infantil do Bitelo e aí rasga o roteiro, porque daí tu já tem que mexer 2 vezes com 2 jogadores que entraram que não estão no melhor da questão de ritmo de jogo, e aí no começo do jogo... E 2 caras centrais, né? Pra mim o diferencial é o começo do jogo. Quando vem a notícia que o Marcelo Cabo vai começar com o Luizinho, que jogou o Campeonato Gaúcho aí pelo Brasil de Pelotas, já sabia, a Chapecoense, por algum motivo, decidiu de última hora que vai dentro do Grêmio. Então, automaticamente, o que a gente esperava? A Chapecoense já está acesa. Quando o Grêmio perde um titular e o Grêmio perde um outro jogador, vai jogar com um a menos, poxa, acendeu mais, se jogou álcool na lareira da Chapecoense. Então, o contexto desse jogo, Pedro, respondendo o que tu perguntou no começo, eu considero que foi um ponto ganho, porque o Grêmio correu sérios riscos. Os últimos lances é uma defesaça do Gabriel Grando lá, evitando o que seria o gol da vitória da Chapecoense. Agora, se a gente continuar discutindo postura, o Roger vai continuar ficando brabo e aí é um problema dele. Ele vai ter que resolver. Trabalha essa saudade, como certa vez me disse uma ex-namorada. Cara, a vida tem que seguir. Porque a postura do Grêmio, ela é diferente sim quando o Grêmio joga fora de casa. A ex-namorada ainda lembra de ti? Não. Trabalha essa saudade, forte, agora hein, Guerrinha? Agora eu fiquei famoso, né, Pedro? Agora deve estar lembrando, mas agora eu digo, agora quem não te quer sou eu. Mas a expulsão do Bitelo tirando... Já lembrava em outro lugar, não vai lembrar na RBS. Tirando essa atitude altaneira do Bagé, do Alex, agora quem não te quer sou eu. É bonito, isso vale refrão de samba. Mas a parte que pega, assim, vamos de novo tentar a jarra meio cheia que o Roger prefere e eu também. O Bitelo escalou o meio-campo do Grêmio para sexta-feira que vem. O Roger tem uma preocupação a menos. Lucas Leiva, Vijaçante, Campas, que fazia boa partida até sair. Se não jogar o Thiago Santos, Maurício. Porque não creio. Se o Roger, o jogo é fora de casa. Se o Roger considera que o Lucas ainda não tem o condicionamento ideal, começa o Thiago Santos. Mas daqui a 10 dias vai ter. Pois é, eu tô contando que vai ser repouso, treino com alguma minutagem de campo. Ele viajou, ele vai entrar. Eu avisei, Pedro, Maurício. Eu até não duvido, Pedro, que ele vá ter alguma participação, o Thiago Santos, mas aí nós voltamos àquela ideia de que quando o mar tá turbulento, Paulinho da Viola já dizia, né? Leva o barco devagar. O Grêmio, se tem agora a chance de escalar ao natural o Lucas Leiva com o Vijaçante e o Campas em Campinas, por que você faria Thiago Santos jogar e o Leiva não? Porque o Leiva não está com ritmo. Sim, mas se ele não jogar, vai ganhar ritmo em janeiro. Então, com 10 dias para trabalhar, com o Lucas Leiva mais trabalhado também, mais treinável, com o Campas que ontem jogou fora de casa a sua melhor partida de fora de casa. Ele vem bem, às vezes, dentro de casa, fora, nunca. Contra o Brusque, então, foi um negócio horroroso. Ontem, ele jogava bem até sair, para essa proporção e para esse padrão. O Campas, o Vijaçante, o Lucas Leiva que joga, o Ferreira, com 15 dias até lá, 10 dias, ele deve recuperar, senão o Guilherme terá mais ritmo e também mais trabalho. Dá para ganhar do Guarani. O campo lá é bom, a luz é boa e o Guarani faz uma campanha ruim. O Campas ontem, Maurício, ele fez o que se espera do meia central. É isso. Como o Grêmio estava jogando, até depois a gente pode debater mais, a Chape, ela usou a ideia, o Marcelo Cabo ele ia jogar com um volante, né? Ele ia jogar com 2 linhas de 4, e aí no vestiário ele troca. Já tinha essa escalação, ele troca o Luizinho, o Marcelo Santos, que é esse volante, pelo Luizinho, que é aquele extrema, ponteiro driblador que era do Brasil de Pelotas. E ele vem num 4-3-3. Um volante na frente da área, 2 meias ali, um apoiador e um meia. Aquilo que a gente debatia ontem, podemos aprofundar mais adiante quando entrar no Inter, é a ideia que a gente cobrava ontem que o Mano poderia usar no Inter. Mas o Campas, como esse time se defendia com 2 linhas de 4 muito próximas, achei muito interessante. E pela primeira vez eu vejo o Campas fazer esse movimento de meia. Ele vinha armar o jogo no grande círculo. É o papel dele, ele é um meia para isso, né? Porque o Bitelo e o Vila Sante estavam marcados, e aí ele vinha buscar a bola para tentar armar o jogo. Só para constar que Alex Bagé ontem elogiou o Campas. Sim. Uma prova de caráter. Uma prova de caráter sem nenhuma ironia. Eu não sei. Zero ironia, Bagé. Mas zero ironia. Eu até falei na transmissão, eu não teria tirado o Campas. Porque o Campas era o cara que estava tentando acionar, ele estava driblando. Eu ali,
poderia até ter errado, tá? Mas eu ali teria tirado o Diego Souza, porque a bola não chegava. Mas a ideia do Roger, só para deixar claro, a ideia do Roger era usar o Diego Souza como um jogador para segurar a bola na frente e esperar o time sair de trás. O problema é que o Grêmio recuou demais e os caras que ficaram dos lados, especialmente o Guilherme, não tinha condições de sair de trás. Não, perfeito, tudo bem, Pedro. Pedro, se o jogo de ontem, Pedro... Tudo bem, mas tinha uma ideia ali, ele não fez do nada. Se o jogo de ontem fosse contra o Palmeiras, o Grêmio teria perdido a partida. Essa é a minha contribuição. Essa é a minha contribuição para o programa de hoje. O melhor time qualificado, claro. O melhor lance do Grêmio, depois daquele do Campaz, ainda antes da expulsão, que o Campaz avança, sei lá, 40 metros com a bola, foi com o Diego Souza. Uma jogadaça. O Diego Souza numa tabela com o Guilherme. Aliás, o Guilherme aciona o Diego faz uma jogada de futsal, ele dribla num tijolo, né? O Diego, eu acho que ele é bom de futsal também. Não, ele é muito razão. técnico. Tu tem razão, foi uma jogada pessoal de grande qualidade que o Diego Souza sabe fazer. Mas o Grêmio ficou basicamente com 9 jogadores. O Diego até tentou voltar e tal, mas ele não consegue, não tem como. Então o Grêmio enfrentou com 8 jogadores de linha, 10 jogadores da Chapecoense. Porque tu não vai me dizer que o Diego Souza marcou a noite inteira. Mas quem seria a referência na frente daí? O Campaz tem 20 anos, estava jogando bem, estava encontrando soluções. Melhor jogo do Campaz no Grêmio. Toda a vida tirar o Diego Souza. Precisava de alguém para segurar a bola na frente, para ter uma referência, para segurar o Diego Souza não segura, cara. Léo, eu compreendo a ideia. Profundidade, eu compreendo a ideia. Eu só discordo dela. E falei ontem durante o jogo, porque senão vai parecer que eu tô falando agora. Não, Bagé falou. Tanto que não deu certo. Eu compreendo. Nisso eu fecho contigo. A ideia dele era uma ideia de segurar a bola, de ter lá, de repente, um cara que pudesse até evitar que essa linha defensiva da Chape jogasse um pouco mais adiantado. Mas é que a bola não chegava pro Diego, né? Foram raras as vezes. Eu também não tiraria o Diego. Mas aí a culpa é do Diego ou é a culpa dos jogadores de trás que não conseguiram sair um pouquinho e entregar pro Diego? A outra leitura da permanência do Diego, eu também tiraria, tá? Eu deixaria dois velocistas. Um time mais móvel, né? Mas talvez o Diego tenha ficado pela bola aérea defensiva. Não, Maurício, ele não ficou Campaz em campo pelo pau que o Bagé dá todo dia no jogador aqui. Como é que o Roger vai tomar uma decisão, né, que tá na cara? Tipo, se o Bagé agora também não contém ironia. Também não contei ironia. Zero ironia. Aí vai chegar, vai deixar o Campaz em campo? Não interessa se ele está jogando bem ou não, porque ontem o Roger mostrou uma fraqueza que, aliás, ele já demonstrou numa entrevista para mim e pro Divério, já deve ter demonstrado com vocês também. O Roger expõe isso, que é uma fraqueza de lidar com as críticas. O Roger ainda absorve demais elas, ainda sofre com elas, e sempre vai ter crítica maldosa, crítica construtiva, né? Sempre vai ter, ainda mais hoje, com mais meios de comunicação, onde CPFs se tornaram também CNPJs de comunicação. O Roger disse como uma fraqueza dele de aprender a lidar com os jornalistas ou quem trabalha nesse ramo, e o Roger ainda sofre. Parece que ele trabalha para... Tem treinador que pega isso como elemento de vestiário. O maior de todos é o Felipão. O Felipão vai lá, pega as críticas, pega áudio, faz os caras ruins jogar bem, aquela coisa toda. O Roger não consegue lidar. O Roger, isso, né? Ele não consegue ainda entender que vai ter... Isso é pra sempre, né? A gente brincava hoje de manhã, eu e o Bagé no Bola nas Costas, assim, se não tem como resolver, Roger, resolvido está. O Roger não vai tirar o YouTube de influencer, não vai tirar o Instagram de ninguém, não vai calar ninguém no sala de redação, assim como em qualquer outro meio de comunicação. As pessoas vão continuar falando com acerto, com erro, com maldade sem maldade. Isso o Roger não controla. E o que ele não controla, aparentemente, pelo menos nas entrevistas dele, é o que mais machuca ele. Mas eu vou dar uma sugestão pro Roger, que ele pese menos a crítica, porque há elogios ao trabalho dele. Essa é a minha única discordância dele. Mas, Diogo, isso aí é humano, né? Não, a gente recebe 20 elogios por hora. Valoriza. Aí vem um cara e dá um pau e nós pegamos só esse filho da mãe. 101% eu concordo contigo, 101%. Mas eu tô dizendo isso, a figura pública, tu tem que tentar lidar com isso de alguma maneira, entende? O Roger não era assim. Ele não era um cara tão amargo. Toda pergunta parece que tem uma segunda intenção. Não tem segunda intenção, não é assim que funciona. É que não nasceu o ser humano que gosta Maurício, de crítica. O que nasceu é o ser humano que lida melhor ou pior com ela. E o Pep Guardiola toma aquela virada em Madrid lá, os caras nas redes sociais e os críticos de Manchester lá, pau no Pep Guardiola. Pau no Pep Guardiola. O Klopp agora não conseguiu dobrar o Courtois aí, pau no Klopp. Pau no Klopp não tem que fazer, quer treinar o Grêmio, quer treinar o Inter, é pauleira. Aqui no programa mesmo. E aliás, pauleira maldosa, pauleira com má intenção, vai ter, não tô falando que não existe isso, né? Agora, ou aprende a lidar definitivamente com isso, porque assim, era a imprensa carioca fazia a mesma coisa com o Roger.
A imprensa paulista fazia a mesma coisa com o Roger? Não tem que fazer, Roger. Mineira também. Como eu não posso falar pelos outros, vou pegar a mim mesmo como exemplo. Eu, nesse programa aqui, eu tô criticando que eu acho que é um pouco de amargor do Roger, eu vejo ele diferente. Mas nesse mesmo programa, eu tô dizendo que eu concordo com o Léo. Eu acho que ele teve uma ideia em manter o Diego Souza. Não acho que ele tenha errado ali. Eu acho injusto dizer que ele errou. Pode não ter funcionado, talvez não por problema do Diego Souza. Eu elogiei e critiquei. Eu só discordo que ele tenha feito, né? É a opção dele. Exato. Mas, na minha opinião, foi erro. Porque, claro, poderia ter dado certo, mas tipo, vamos usar. O Maurício tem uma tese até um pouco diferente. O Maurício fala em bola aérea defensiva, né? Isso. E aí pode ser, porque ele foi a vida inteira meio campista, ele é um marcador. Porque na ofensiva o Grêmio não consegue acionar ele ainda, né? Na questão de tanta bola aérea. Que aí se tira o Diego Souza empata, ele é um desbravador, né? Ele não recebe tanta bola assim. Ele ontem não tinha muita coisa para fazer. Nada para fazer. Agora, o problema todo é o pacote. O Grêmio tem uma vitória fora de casa. Você não puxa só o jogo, né, Guerra? Você puxa a folha corrida. O Grêmio não tem desempenho. Como não tem desempenho na arena, o Grêmio tem desempenho. Por que o Grêmio não tem desempenho fora? Então a pergunta é lícita, né, Guerrinho? A pergunta é lícita. Essa é a questão central. Por que o Grêmio não tem um desempenho Nem tu, né, fora de em casa? Tu é um leão, mas fora de casa... meu melhor desempenho é fora. Porque vai a não ganhar, Guerra. É fora. A postura, claro, o vai a não ganhar talvez seja mal interpretado por algumas pessoas. É óbvio mas que o Grêmio essa pergunta já foi feita para algum atleta do Grêmio? Certamente já foi feita, né? Nem lembro mais resposta. Sim, eu não lembro, mas provavelmente deve ter sido. É que ontem o Lucas Leiva nas redes sociais botou foto e disse que ganhamos um ponto, né? Mas o Lucas Leiva... Será que existe aquele negócio assim, diz, olha, os caras vão vir para dentro da gente. Ontem era claro, né? O importante aqui é não perder. É que aí tu faz a guerrinha mas o Lucas falou sobre isso ontem. O Roger não pode falar a verdade, o Roger não pode chegar no microfone e falar assim, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês, como o Denis Abrão falou ontem, né? Assim, o Denis Abrão falou que a segunda divisão é ruim. Né? O Roger não pode falar que o time dele é ruim. Ele não pode falar. Mas eu acho que ele não precisa falar. Porque na verdade, Léo, é essa a razão. O Grêmio não ganha fora de casa, não joga bem fora de casa, porque o time é ruim. Mas uma vitória só. Em terceiro, em segundo. Mas, Léo, sempre pode ser melhor. Eu acho que sim, Potter, é o mesmo Agora, time. A profunda razão é essa. Mas é o mesmo time, Potter, que joga em casa. Ele não muda, com raras exceções, ele muda os jogadores. É praticamente o mesmo time. O Lucas Leiva fala sobre parte disso ontem, quando ele é perguntado no final do jogo. Ele diz o seguinte, olha, que é pegando a jarra meio cheia, como diz Maurício. Ele disse, não, nós temos que usar isso como experiência. Mesmo, né? Não, mas até em cima disso. Ele diz, nós temos que usar como experiência para num futuro, quando acontecer de perdermos um jogador, a gente já saber por onde que a gente vai. Só que o que me incomoda mais é a postura do Grêmio, são os mesmos jogadores, Potter. Mas é como se o Grêmio fosse jogar fora de casa, Léo, já com aquela assim, ó, o nosso mérito lá é empatar. Se ganhar, beleza. Falta um pouco. Tu precisa trocar garrafa com os caras por vezes, chegar na Chapecoense. Vamos botar o Luizinho. Menos, né? Com todo respeito ao Luizinho, é bom jogador, mas não é isso aí que vai me acomodar. Não, eu vou botar o mosqueteiro embaixo do braço, ó. Vai começar comigo aqui. Troca a garrafa com os caras. Ontem, Bagé, foi um jogo de sobrevivência depois dos 30 minutos. Mas até os 30 o Grêmio estava controlando. Tanto é que a Chapecoense, a única defesa do Gabriel é nos acréscimos do segundo tempo. Do jogo, né? Porque estava controlado. Claro que eles tinham a bola, eles estavam rondando, e daqui a pouco é aquela coisa, o adversário tá com a bola. Pedro, como é que chama o Gabriel Chapecó lá em Chapecó? Grando. Gabriel, só. É só Gabriel. Aliás, ontem o Divério fez um registro muito legal da voz dele, ele vendo o jogo, super emocionado. O Gabriel família Chapecó estava toda lá. Mas é muito claro uma coisa, né, meus amigos? É que eu duvido, Maurício, que o Roger peça, galera, vamos sacadelar. Atenção, ontem ele disse é isso. dia de acadelamento. Ontem ele falou que não. Duvido que ele peça isso. Ele disse isso ontem. Ele disse, olha, às vezes a gente é empurrado para trás pelo adversário, não é a gente que pede. Ele falou claramente isso ontem. E aí, para ser empurrado para trás pelo adversário da segunda divisão, teu time é o quê? Pois é, aí é que está o problema, Potter. O problema do Grêmio... Ruim não é empurrado para o adversário. Tá, mas e em casa? O problema do Grêmio... É o ímpeto de jogar em casa. Todo mundo joga em casa, joga assim. Não precisa ser tão diferente aí assim. Os adversários, quando vêm jogar na arena, eles entram na arena, 3 andares, aquele estádio, a torcida cantando ali o tempo todo atrás do gol. É o Grêmio, os caras já vêm com o pé atrás, entendeu? Os caras já vêm puxando as linhas. Quando o Grêmio vai jogar lá fora, o Grêmio, pra mim, tá claro. A estratégia do Grêmio é empate e se der, vitória. Aí é um problema. Mas e por que o Bagé tá reclamando disso, então, Léo? O problema mas tá errado. Já tá na primeira divisão, já de novo. Mas tá errado, tu não precisa passar tanto trabalho. O Potter, quem joga pra empatar corre o risco de perder.
Sabe, Mas eu não Dr. sei se Hyde e joga Mr. pra Jekyll, médico monstro, é um pouco assim, né? Tá bem que não precisa jogar fora pelo gramado diferente, eventualmente tem pressão, nem todo jogo tem pressão, mas tá bem. Não vai propor jogo... A pressão natural é dos atletas em jogar contra o Grêmio, de querer aparecer. Podia ter um pouco mais de equilíbrio, Deixa eu te fazer um contraponto, que é o seguinte: eu não vou nem pegar o Atlético campeão brasileiro, porque o Atlético campeão brasileiro, o Flamengo do Jorge Jesus, eles jogam do mesmo jeito onde quer que seja. Eles é que impõem o jogo pela qualidade que tem. Mas eu vou trazer o Fluminense, que é um clube grande com um time emergente com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, aonde estiver com esse Fluminense de hoje, ele joga do mesmo jeito. A estratégia dele não muda. A do Grêmio, do Roger, mesmo que ele não mude as peças, a estratégia claramente muda. Não, mas o Diniz muda contra os grandes, Maurício. Ele não vai jogar assim no Parque Antártica. Não, ele joga sim, Potter. Claro que joga. Ele tenta jogar, mas não consegue, não, Maurício. Mas o tentar jogar é que é a estratégia. O tentar jogar é a estratégia. Mas eu quero o Grêmio tentando, Potter. O Grêmio não tenta, essa é a não tem diferença. qualidade. Não, mas, Potter, uma coisa é falar do Fluminense contra o Palmeiras, outra coisa é falar do Grêmio contra a Chapecoense. O Grêmio, mesmo não sendo o time dos sonhos, ele é muito mais time, muito mais qualidade que a Chapecoense. Eu acho que é aí que está o problema, Bagé, do Grêmio, que a gente vai ficar debatendo até o final do ano a questão de rendimento e resultado. A gente precisa, talvez, fazer uma modulação, todos nós, do que é o Grêmio. O Grêmio não é muito melhor do que esses caras. Ah, mas é melhor que a Chapecoense. Não, é muito melhor. É muito melhor. Não tem comparação, Léo, me perdoa. É muito melhor, é uma coisa. O Grêmio não é muito melhor. Vou dizer de novo, tá? Concordo. O Grêmio não é muito melhor do que então esses vamos lá. caras. Não ao ponto de chegar em Chapecó, Não, mas peraí, Léo. Não, mas, Léo, o Grêmio não é igual a Chapecoense. Não, muito menos pior. Não, mas eu estou dizendo, eu retiro muito melhor, então não é muito, mas ele é melhor. O Grêmio não dá para transformar o Grêmio no festival da linguiça. Vamos negociar, ele é melhor o suficiente para propor jogo contra a Chape. O problema é que é uma vitória só, Léo. Chapecoense tinha um jogador que arrancava ali pelo lado esquerdo e ponto final, não tinha mais nada em campo. Acho que o Ferreirinho e o Jeromel jogam na Chapecoense. Mas por favor. Não, a gente tá falando de individualidade, né? Mas é isso, mas individualidade monta a coletividade. Sim, mas tu não faz time com 3, mas eu não tenho futsal. Mas eu não tenho como falar do Grêmio sem o Jeromel, sem o Ferreira, sem o Gabriel Grando. Aí tem o conjunto, o Jeromel não joga por 3. Mas, Léo, se os reservas do Grêmio são insuficientes, o que você vai dizer dos reservas da Chapecoense? Mas aí, Maurício, mas o Léo não disse que o Grêmio é pior, que a Chapecoense é melhor. Eu tô dizendo que o Grêmio é muito melhor. Não, mas sendo melhor... chegar lá em Chapecó e dizer assim, eu sou o dono do campinho, eu vou digitar os ritmos. A minha discordância tá justamente aí. Aí que eu Pra mim, o Grêmio tem condição sim de chegar em Chapecó, de chegar lá contra o Operário, de chegar em Itu. Olha, vão ser raros os jogos que hoje, mesmo com esse time de pé de rato do Grêmio, mesmo com esse time abaixo da média, são raros os jogos nessa Série B ruim que o Grêmio tem que chegar e se acadelar. O Grêmio se acadela sempre. A minha crítica enquanto torcedor do Grêmio é essa. Não é que ele seja muito melhor, mas ele não pode chegar na Chapecoense, não. Eu vou respeitar a Chapecoense. Eu vou respeitar a Chapecoense nas entrevistas. Dentro de campo. O acadelamento, essa é a minha pergunta. Mas o Roger pede. Não pede. Mas quando tu monta uma estratégia com uma postura diferente, essa ligação indireta chega no jogador. O Grêmio joga com linhas recuadas quando tá fora da arena, isso é claro. Não é uma cadela-se com o verbo conjugado, é estratégia. Potter, mas a estratégia muda. Eu só discordo da estratégia. Vou te contar uma coisa, A estratégia é subir pra A. Mas não precisa sofrer tanto. Não tá sofrendo, tá sobrando. Não tá sofrendo porque tu é colorado. Ô Pedro, não te acadela, chama os comerciais. Isso. A Steel tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente. Vou comprar uma dessas. De quem faz com dedicação, empenho, carinho, e quem faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações, e para quem faz tudo isso, a Steel preparou condições especiais para a linha de motosserras. É só escolher o modelo ideal e você pode aproveitar a promoção. Acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. A Steel está junto de quem faz o agro. Simplifique a limpeza do seu dia a dia com Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou. Produto Gimo, né? E quando é Gimo, Maurício Saraiva, tu sabe, a qualidade é comprovada. Meu enganche. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Na Frigelar tem tudo. Lá tu encontra toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br.
Tem um convite para vocês hoje, 22h25, na ESPN, documentário deste narrador. Por um orgulho, numa vaidade que eu não consigo nem olhar para vocês. Só quero informar, um bando de chinelão. eu quero informar que quem não pode ver hoje às 22h15 já está no aplicativo da ESPN, que hoje é o Star Plus. Né? Já está o teu episódio, Pedro, já viu o episódio, está muito bonito mesmo. Uma história que merece ser contada, um dos maiores narradores da história desse país. Então quem quiser ver a hora que quiser, basta ser assinante do Star Plus. Eu só vi por enquanto, Potter, uma chamada em que o Pedro passeia pela sua fazenda ali no extremo Porto Alegre. Essa não me chamaram. Ele caminhou por ali, o olhar no infinito, ficou muito bonito. E amanhã, agora para vocês ficarem com mais inveja de mim, Maurício, que é invejoso. Tu, que é da Globo, rapaz. Eu não tenho inveja, eu tenho orgulho de estar do teu lado, Pedro. Eu estou recebendo pela 15ª vez consecutiva o troféu do Top of Mind, tá? Merece. Mais lembrado. Muito mais pelos credores. Parabéns. Eu fui perguntado. A escolha é justa. Eu fui perguntado e votei em ti, para narrador e para cantor. Não. Como narrador, como cantor não é lembrado. Ô, Pedro, deixa cantor. Porque não foi. Né? Deixa eu só mandar um abraço pra galera da Zona Sul de Porto Alegre, vender o peixe rapidinho. Hoje eu tô fazendo um stand-up ali no El Escondite Bar, que é ali na Otto Niemeyer, e os ingressos estão quase esgotados. Então, galera, acelera lá que a família tá precisando vender esses ingressos todos aí. Tá bom, tem certeza. Vamos lá, né? Intervalo comercial, voltamos em seguida. Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha, e a dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. Aurora Reserva, feito para você. Guerrinho, o Inter está anunciando a possível contratação de um lateral reserva do Vasco da Gama. Pegadinha, Pedro. Será? Tu não pode estar trazendo reserva do Vasco da Gama. O Vasco da Gama está lutando para subir. E o cara não é titular, alguma coisa ele tem. Ou ele não é bom profissional, ou ele não é bom jogador. Não. O Internacional precisa de qualidade. Qualidade. Ah, mas ele pode vir a ser... Não, Internacional... Quem gosta de futuro é cartomante, rapaz. Entendeu? Tu tem que pegar agora, vai lá, contrata agora. Quem é o cara que tem que contratar? Não dá para trazer o rapaz do Ipiranga, esse aí, que é barato. A gente já viu jogar. Gedeilson? Não é mau jogador, é para ser reserva. Não dá para trazer esse? Concordo plenamente com você, Guerra. Para você trazer com todo o respeito que merece o profissional, mas o cara que é banco do Vasco no Vasco, você traz o lateral direito do vice-campeão gaúcho. Eu penso assim. Eu acho, pode vir a ser. Não, o futebol é momento. Tu vai lá e contrata um cara que na hora que não tiver o teu titular ele vai entrar e não vai deixar saudade. Não, mas é questão de negócio de ocasião. Negócio de ocasião tem joalheria. Tu vai lá e compra um anel lá, uma coisa desse tipo. Não. Agora tem que botar qualidade. O Internacional está de olho na Sul-Americana. O Internacional quer fazer uma campanha melhor no retorno. Então tem que trazer qualidade. Não com todo o respeito, pode vir a ser um craque no futuro. Mas hoje ele é reserva do Vasco da Gama, que está capengando na Série B. Por que ele não é titular? O Inter vem de uma experiência também que não deu muito certo por enquanto, né? Não estou dizendo que daqui a pouco não possa dar certo, né? As pessoas precisam de outras oportunidades. O Inter fez um investimento no PV, no Paulo Vitor, que na época do Botafogo, o Botafogo já tinha subido, mas era um universo semelhante, assim, né? Embora ele fosse titular, e era titular ainda o PV, né? Tava jogando, tinha jogado o Campeonato Carioca e as coisas não aconteceram, tanto que o Inter está procurando atrás de lateral. Então o Inter tem que ter cuidado, porque a questão central é o contexto. O Inter precisa de um jogador para agora, né? Se não tem o Bustos, ele precisa de uma alternativa que não seja o mercado, porque o mercado no mano a mano ele é driblado. O alemão está nos dando uma ideia de que eventualmente naqueles jogos do Campeonato Gaúcho tu pode ver jogadores. Por isso que vale pro Gedeilson, Pedro. Muito boa. Por isso que vale pro Gedeilson. Isso mesmo. Aliás, o Gedeilson teve também na planilha do Grêmio e acabou depois não sendo contratado, né? É estranho, né? Porque ele é bom jogador, né? Que ele mostrou dentro de campo, né? Pelo menos para receber uma oportunidade, né? Porque não está se falando que ele venha para ser titular do Inter, saindo de uma Série C do Brasileiro para a Série A, saindo do Ipiranga para o Inter. Aí é uma ponte traumática demais. O que está sendo cogitado é que o Inter não tem um reserva para o Bustos. Se você quiser um jogador que tem sido regular na carreira, que jogou bem contra Grêmio e Internacional
que é bom apoiador, que é um jogador experiente, você não vai revendê-lo para o exterior a seguir, mas ele vai lhe dar uma entrega técnica, o cara está aqui e não é caro. Ele é um tipo de negócio até parecido com o alemão. Se o alemão não desse certo, ninguém condenaria o Inter por ter tentado, porque o custo foi baixo. Se o alemão der certo, como está dando, é golaço da direção. Você pode fazer o mesmo raciocínio para o lateral direito do Ipiranga. Agora, o importante é que o Inter está recebendo de volta para o jogo contra o Atlético Mineiro no domingo e depois na próxima semana contra o time peruano lá pela Sul-Americana, seus 2 laterais, porque estava difícil ali, né? O Tauan Lara não, Pedro. Eu tenho para mim que se deixar jogar, o Tauan Lara toma conta do lugar. Ele tem muita qualidade e potencial para ser titular com seus 18 anos. Compreendo que ele não seja titular agora. Devagarinho, né? Devagar, tá bem. Mas do outro lado você tem razão. Não foi mal contra o Palmeiras. E olha que sabe quem é que ele estava cuidando? O Scarpa. Que não jogou do lado dele, né? Ele não foi mal, não. Não nada foi disso. Mal. O problema foi o mercado na direita. Esse foi o mercado. Uma pauta proposta pelo Pedro e pelo Felipe hoje no Esportes ao Meio-Dia e o Pedro na coluna é sobre a possibilidade de o Inter jogar um 4-3-3 com o Wanderson de um lado, o Pedro Henrique do outro, alemão de centroavante, 3 no meio. Claro que dá para fazer. Eu disse no Esportes ao Meio-Dia que se você puser, nem estou falando do Alan Patrick e do Tyson que não estão prontos, mas com este meio campo de Gabriel, Edenilson e Depena, você não tira o Edenilson do lugar. E você obrigará, por óbvio, que os atacantes tenham um papel defensivo. Mas aí eu faço a seguinte questão, Diogo. Você precisa dizer para o Pedro Henrique que ele tem que marcar? Pedro Henrique joga sempre pelo prato de comida. Você vai dizer isso para o alemão sabe. E o Wanderson veio do futebol europeu, tanto quanto o Pedro Henrique. Ele sabe que o atacante tem função defensiva. Então dá para jogar sim. Tá, mas quando voltar o Alan Patrick, daí quem sai? Aí, para mim, sai nessa ordem, ou o Depena ou o Edenilson. O Depena, embora ele não venha fazendo alguns bons jogos, ele tem números bem interessantes. Se o Internacional jogar desse jeito, aí volta o Alan, o Patrick. E tira ou o Depena ou tira o Edenilson. O Internacional em cada jogo toma 2 gols. Em cada jogo. Eu tô curioso, eu acredito que não, mas tá tomando bastante gol, né? Não, vai ter que fazer 4. Por quê? Porque tu tem que primeiro proteger a tua defesa, o teu volante é muito abaixo do normal, entendeu? Aí daqui a pouco o Edenilson vai ter que se soltar. O Alan Patrick vai ter que se soltar. Quem é que vai marcar? Não, mas o Edenilson se soltar é o que quebra o Edenilson toda vez que se exige dele esse protagonismo. Ele tem que ser surpresa. Mas ele quem não pode ser o efetivo. E para marcar, como é que faz? Mas ele é volante a carreira inteira. Se ele não marca mais, por que ele não marca mais? Porque o Internacional joga com outros 2 volantes na frente dele. Só quando joga o Johnny, Guerra. Sim, senão é ele, o Depena e o Gabriel. Mas o jogo contra o Palmeiras agora, que era o mais forte, foi bom, né? Mas não deu errado pelo Johnny. Deu errado porque tu não tinha o centroavante para segurar o Palmeiras. O Palmeiras veio pro teu campo. Eu discordo de você. Para mim deu errado porque o Edenilson sai do lugar. A grande verdade é que o primeiro gol do Palmeiras é de um zagueiro. O zagueiro não tinha quem marcar, ele veio embora. Não tem a quem marcar. Gustavo, não sei o que, foi lá na área do Internacional, deu um tapa na bola. Eu concordo com você, que o alemão deveria ter começado porque o Wanderson não está 100%, mas que o meio-campo do Internacional ficou muito torto e que toda vez que o Edenilson é lançado à frente, ele joga menos e o Inter joga menos, o campo é que está mostrando. Mas o Edenilson tu não pode prender ele. Se tu prender ele, tu perde um jogador surpresa na frente. Mas ele do lado ele fica preso. Mas não, depende. Não, na frente é que ele fica preso, né, se ele vem de trás, não. Claro. Agora, tem que ter alguém que marque no meio campo. Olha só, o Inter contra o Palmeiras no primeiro tempo tinha 2 linhas de 4. Na linha mais adiantada, o Edenilson por um lado e o Pena pelo outro lado. Esses 2 jogadores nessa função mais à frente, eles acabaram ficando sem função. O Inter acabava tendo que sair com Johnny e Gabriel. E aí as coisas não aconteciam. O passe vinha errado, não retinha a bola, etc, etc. Além da questão do centroavante, que não tinha o pivô lá para dar uma bola, segurar e esperar o time sair. Quando o Edenilson e o Pena voltaram no segundo tempo, uma função mais central, o Inter redesenhado, com um volante, o Edenilson pelo meio e pela direita, Pena pela esquerda e o Maurício lá na frente, aí o Inter jogou. O que eu acho que a questão central é o seguinte, isso é fato, o Inter está se defendendo bem menos, o Potter já, inclusive, há algum tempo atrás ele vem repetindo isso. E o Inter vem se defendendo menos
com Edenilson e Pena. Então, em algum momento, esses dois jogadores estão entregando menos defensivamente. Mas não se defendeu melhor com o Johnny. Vamos deixar que contra o São Paulo, o Johnny está em campo, o São Paulo empata. Concordo. E no primeiro tempo contra o Palmeiras, o Johnny está em campo, não por culpa do Johnny, sim porque tira o Edenilson do lugar e o Inter toma uma roda histórica. Não, perfeito. É por isso que eu acho que é uma questão coletiva aí, não é A ou B. Isso. O Edenilson, no jogo contra o Palmeiras, o Mano deu uma função para ele que realmente não é. O Edenilson é um cara que ele precisa atacar espaço. O Edenilson ficou livre. Ele era um cara livre para ser porque como ele jogou com dois atacantes de velocidade, e um tava no Itaquerão e o outro no Morumbi, nenhum deles no Allianz Parque, eles não dialogaram a tarde toda. O Edenilson era o cara para afundar, para infiltrar e ser o cara de surpresa dentro da área, que é uma característica dele, mas o Edenilson não conseguiu. Mas é que ele já receberia a bola mais na frente, Léo, aí quebra o cara. Ele vinha de trás, Maurício. Ele recompunha atrás e ele era o cara que tinha liberdade para entrar. Mas, enfim, eu acho que é possível, sim, Maurício. A gente debateu isso ontem e me chamou muita atenção. Até na jornada eu mencionei isso, que a ideia que é possível, você diz, é o 4-3-3. A ideia que a Chapecoense aplicou ontem, com dois caras de lado e mais um centroavante e 3 no meio, é a ideia que a gente tinha debatido no Sala pro Inter, com Pedro Henrique e Wanderson. E aí, o que acontecia com a Chape ontem? Não estou comparando os jogadores, não, é só a ideia de jogo. A Chape, quando ela marcava, isso causou uma dificuldade para o Grêmio até a expulsão, ela fechava com as duas linhas e um dos jogadores do meio, geralmente o mais avançado, acho que era Fernando Ferreira, Felipe Ferreira, ele ficava ao lado do centroavante. Tu marcava num 4-4-2. E os dois caras de lado, o Christian e o Luizinho, vinham e recompunham ao lado dos marcadores ali, dos volantes. Tu fica com um sistema sólido e como tu tem caras que atacam o espaço com muita velocidade, tu vai ter essa saída rápida, essa alternativa. Só que Pedro Henrique e Wanderson, por característica, e é deles isso, eles vão ter que executar dupla função. Função de marcar quando o time for atacado e de correr em direção ao gol quando tiver com a bola. Mas aí qual é o ponto que você dá jeito, Diogo? Você dá jeito fazendo a tal da palavrinha mágica do modernês do futebol, que é a compactação. Você não vai querer que um atacante como Pedro Henrique ou Wanderson corra 105 metros, que é a profundidade do campo. Ele vai ter que correr menos. Como é que você faz? Encurtando o campo. As linhas mais próximas, sempre considerando que a linha do meio, para mim, não é linha, é setor, mas aí é semântica, né? As linhas mais próximas, você faz com que o cara, em vez de correr 100 metros atrás do lateral, ele vai correr 30, 40. Depois não é mais com ele, o time está compactado. Mas isso tem que ser treinado, trabalhado. Antes do Léo aderir ao 4-3-3, eu estava pronto para dizer aqui o seguinte: eu vivi para ver eu e o Pedro defendendo um 4-3-3. Tá vendo? O mundo é assim. Mas com um volantão, né? Mas tem o volante, tem o volante. Mas só que aquele volante baixinho do Inter, eu quero tirar ele também, aquele anãozinho lá. Mas tu gosta dos pequenininhos só do Palmeiras, que tu dá um vago pra frente? Não, falar nisso, outra coisa. Anda, e atacante, né? Onde é que anda a grande contratação? Lisieiro. Está de licença prêmio? Não, ele está sendo colocado no banco em São Paulo. Ah, tá no banco. Foi ver a família, né? Foi ver a família. Essa ideia que o Pedro, o Maurício e eu defendo, do 4-3-3, ela remete muito, mas muito mesmo, ao futebol do final dos anos 70 e virado dos anos 80. E aquilo que a gente falou ontem, de o futebol resgatar antigos sistemas, antigas fórmulas, atualizá-las e jogar de novo no campo, né? Porque os times jogavam assim no final dos anos 70. Sim, atualizar é dar função defensiva para atacante, né? Era o 5, 8 e o 10 no centroavante. Tem uma história maravilhosa do Cláudio Duarte, uma das tantas, né? O Cláudio é um contador de histórias, que o Ortiz, num Grenal, o Ortiz, ponteiro esquerdo do Grêmio, tinham pedido pro Ortiz marcar ele. E aí o Claudião disse Ortiz, e o Ortiz estava bravo, por querem que eu te marque, Claudião, eu sou atacante, sou da seleção argentina. E aí o Claudião disse, Ortiz, fica tranquilo, eu vou ali, dou uma cruzadinha e já volto. Eu defendo, Maurício Saraiva, que os grandes e os melhores jogadores necessitam estar em campo. Agora, como é que vai ser? Como é que o Inter vai defender se ele é tão ofensivo? Problema para Mano Menezes, que ganha uma fortuna, resolver. No Grêmio. O Grêmio não tem isso, o Grêmio não tem aquilo. Problema para o Roger resolver. O problema agora do Lucas Leiva, onde é que ele vai entrar, quem é que vai estar treineiros, né? Problema para ele resolver. Agora tem que jogar os melhores. Como é que tu vai tirar o alemão do time hoje? Como é que tu vai tirar o Pedro Henrique? Como é que tu vai tirar o Wanderson? E deixar o Wanderson no banco não tem condição. O cara, quando se machuca, era o melhor jogador do time. No Inter vai ser um momento histórico, porque há quanto tempo o Inter não tem... Bom, o Inter ficou um tempão sem um ponteiro, não é 2.
Há quanto tempo não tem definidos como tal, titulares, 2 extremas e um centroavante, ou 2 ponteiros e centroavante? Olha. Mas é difícil tempo, o Mano tirar volante do time, né? Mas o Mano eu acho outro muito... dia até falou brincando, vocês sabem que eu gosto. E a história do Inter tá muito ligada a 2 ponteiros e centroavante, né? Valdomiro Flávio Lula, Valdomiro Dario Lula, o Nilson, Edu e Maurício. Eu não vejo muito problema um cara que se machuca assim, vai pro banco e quem entra no lugar dele vira destaque do time. E ele tem que esperar. Essa figura não existe, né? O Pedro Henrique pode jogar com o Wanderson, né? Não é obrigatório que o Wanderson espere porque o Pedro Henrique melhorou. Você Desde que o Inter marque. Claro. Se não marcar, não adianta nada. Não, aí vai sair um, evidente. Mas vou marcar vocês tentar. Agora, vou marcar todinhos e vou chamar o intervalo comercial, justo. Notícias, e nós voltamos logo depois. 2h mais 3. Cooperativa Santa Clara, marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa. Marcas de quem decide, há 110 anos fazendo tudo para você fazer melhor. Boa Vista Country Club, conheça o lançamento da Cirela Goldstein, com uma vista inacreditável. Apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte, visite o decorado, Rua Azevedo Sodré, esquina com a Anita Garibaldi, saiba mais em cirela.com.br. Bom, Leonardo, tu acredita ainda que o técnico possa enfrentar o Atlético, por exemplo, com os 3 atacantes? Eu acho que é uma solução. Porque o Mano vem tentando acomodar Wanderson e Pedro Henrique no time. Contra o São Paulo, ele ensaiou os 2 juntos no ataque, não deu resultado. Ele repetiu contra o Palmeiras, também não deu resultado. Me parece que o Pedro Henrique ele se estabelece no time pelas boas atuações. O campo está escalando o Pedro Henrique. Porém, como disse o Maurício, o Wanderson, quando sai, é a grande referência técnica do time ao lado do Alan Patrick. O Mano vai ter que encaixar os 2. E o alemão também está pedindo passagem. Então nós temos aí 3 jogadores que, um por protagonismo pré-lesão e por merecimento, e por ser um jogador que tem 1 contra 1 e o desequilibra, e outros 2, os alemães, né? O Pedro Henrique e o alemão, o campo está escalando os 2. O Mano pode sim fazer isso, até porque, Pedro, o Atlético usa muitos lados do campo, né? Com o Mariano e com o Arana. 4-3-3 também na estreia do Exato. E não, Maurício, e o Atlético é muito forte pelos lados, né? O Arana é quase um atacante, principalmente, né? Vem Keno de um lado, Vargas do outro, Hulk por dentro. Alan, Jair desculpa, Guerra, Alan, Jair e Nacho, ou o outro gringo. O Zaratio? O Zaratio. O Zaratio acho que não está voltando, né, Maurício? Ainda tem uma dúvida. O Mano vai ter que optar. Ou o alemão, ou o Pedro Henrique, ou o Everton. Wanderson. O Wanderson, vai ter que optar. E a coisa é bem simples. É mais fácil tu trazer os homens da frente para acompanharem os laterais no meio-campo, ou é mais fácil tu povoar o meio-campo para tentar tomar a bola e abastecer os seus atacantes que estão mais próximos do gol do adversário? Posso te dar uma letra C, Guerra, mas pode ser mais fácil os laterais adversários se preocuparem com os seus ponteiros. Mas esse é o normal do futebol. Pois é. Hoje mudou tudo. Hoje o ponteiro vai acompanhar o lateral lá na linha de fundo do seu próprio campo. Não. O lateral tem que ter cuidado com o atacante. Isso é beabá no futebol. Não, olha, tu volta. Eu me lembro que o Internacional jogou com o Abel e o Abel botou um jogador para seguir o Abner. O Guilherme foi lá, o Marcos Guilherme? Marcos Guilherme. Sabe o que aconteceu? O Internacional não viu a bola. Não, o Abner tem que cuidar do Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme é que é atacante. Não, mas tu volta com ele até a nossa bandeirinha de escanteio. Não, meu filho. Tu povoa o meio-campo para tomar a bola e tu olha para frente, tem 2 caras na frente para chegar no gol do adversário. Não, nós vamos fazer diferente. Tu traz os 2 da frente para vir até o meio-campo para eles ficar bem longe do gol do adversário. Que aí nós não vamos fazer nenhum gol. Nós vamos nos defender. Não, futebol tem lógica. Mas tem uma saída para te impedir os extremas de virem até a bandeirinha de escanteio e marcar o lateral. Se tu tiver organizado
e tu retomar a bola onde perdeu, eles não precisam correr até aqui atrás. Eles vão correr menos. Eles vão correr menos. Tem a linha próxima. Desde que tu tenha meio campo. Não, Se tu não tiver meio campo, tu pode ter o que tiver. Pode ter polícia civil que eles não acompanham. Não, perfeito. Mas então o cara pode ser um atacante, ter uma função de marcação muito expressiva coletivamente e não precisar vir até a bandeirinha aqui atrás. Aí o time tem que se organizar. Não, é que o relativizado disso na discussão que a gente faz, Guerra, assim, em relação à quantidade de jogadores de meio campo. O Inter tinha 4 contra o Palmeiras. Parecia não ter nenhum. Porque eles não conseguiam. Primeiro tinha um fora do lugar, o Edenilson, e os outros não conseguiam ter a bola. Eram 4. Mas aí a qualidade do Palmeiras. Perfeito, mas se você puser qualidade para responder o Atlético, o Guga se preocupa com o Wanderson e o Arana com o Pedro Henrique. Mas aí tu vai ter 1 contra 1. Tu vai ter eles atacando. Agora tu vai precisar tirar um deles para pôr volta ao meio campo, porque senão tu vai correr atrás do rabo. A bola vai estar com o Atlético. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que os 2 da frente não serão abastecidos, como não foram no Parque Antártico. Tu dá a bola para quem tem qualidade no meio campo, ele te enrola. Ele faz tu correr a tarde inteira. Dá no Scarpa. Ah, ela não tá mais com o Scarpa, agora ela tá no Veiga. Ah, mas ela tava no Veiga. Não, agora ela tá no Zé Rafael. E agora? Agora ela chegou no Dudu. E tu tá, sabe como? Tomando calmante. Tu tá enlouquecido. Não, tu tem que ter a bola para jogar. Agora, tu só tem a bola se tu tiver meio campo. Se tu não tiver meio campo, tu vai chegar esporadicamente na área do adversário. Mas esse meio campo do Atlético, Guerra, que tem qualidade, e mais do que o Inter. Vamos combinar aí, vamos fechar esse acordo. Alain, Jair e Zaratio ou Nacho é um meio campo de melhor qualidade do que Gabriel, Edenilson e Depena. E pelo menos 2 dos 3, os do Atlético são melhores. E você pode pensar que o Edenilson jogaria na do Jair no Atlético Mineiro. Agora, o contraponto que eu faço a você como possibilidade, não desgosto do seu time, tá, Guerra? Porque o time anterior que o Inter vinha jogando era Gabriel, Edenilson, Depena e Alan Patrick. E dava muito certo. E na frente um atacante com um alemão, Wanderson com um alemão. Aí tem o crescimento do Pedro Henrique. Você está na sua casa, é contra o Atlético Mineiro, estreando treinador. O Atlético é vulnerável defensivamente. Mostrou isso recentemente. Então o que você pode fazer? Você vai acionar os seus pontas de maneira que eles preocupem os laterais apoiadores adversários. É uma estratégia, acredito que pode dar certo. Mas evidentemente Maurício, no 4-4-2 anterior estava dando. Tinha Alan Patrick e Wanderson, né, Paulo? O problema é que para isso funcionar, o Wanderson tem que estar melhor fisicamente, mais encaixado, né? Porque ele tá voltando, então eu acho que por isso também pesa muito a decisão. Eu entendi lá no Allianz Parque, a gente entendeu o que estava acontecendo no começo do jogo, né? Eu digo antes de começar o jogo, né? Mas como o Wanderson não tá aí na ponta dos cascos, que tu pode falar para mim, não, vai estar no ponto dos cascos, vamos começar a jogar. Talvez não uma partida como essa. A pior sequência do Inter no Brasileirão, né? Então, Maurício, eu acho que não joga o Wanderson também por essa volta. Menos pela qualidade e mais pela competitividade, é isso? Se todo mundo tivesse bem, talvez fosse uma grande ideia, né? Ela no papel era uma boa ideia. O problema é que o Wanderson está desembocado. Ele tá. Ele não jogava há muito tempo. Aí ele estoura, né? Então tá pesando também o tempo que ele não jogava. E além do mais, tem um crescimento do alemão, né? Que o alemão cresce a cada partida. Teve uma caidinha lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense, mas já tinha feito boas partidas, a boa partida no 4-1, jogou bem contra o Palmeiras, muito bem contra o Palmeiras, já jogou bem aqui também no Beira-Rio, no jogo contra o São Paulo, enfim. Então acho que vai ser essa dupla de ataque aí para o Inter fortalecer o meio, como disse o Guerra. Do jeito que tá o Wanderson, ele tá voltando, não tá ainda 100%. Eu acho que tu tem razão, Potter, porque lá no Parque Antártico, lá no Allianz Parque, o Inter já caiu os atacantes velocistas, porque o Wanderson não acompanhava. Começa de novo, Pedro, que o centro da sua ideia caiu a conexão, a gente não entendeu. Lá no Allianz Parque. Seguinte, lá no Parque, lá no Allianz Parque, tá? O Internacional teve dificuldade no primeiro tempo, porque o Wanderson, ele não acompanhava o alemão, ele estava mal fisicamente, e aí o Inter jogando com 10. O alemão não recebia a bola, ficava com 9 na o alemão Pedro Henrique. Você dizia o Pedro Henrique, não o centroavante alemão. O Pedro Henrique, E aí, aí o Palmeiras se fartou, né? Foi pra cima e foi aquilo que se viu no primeiro tempo. E também tem essa parte física, né? O Abel chega a falar isso, a gente falou isso no pós-jogo aqui. É impossível jogar como Palmeiras 90 minutos. Impossível. É impossível jogar como Palmeiras aqueles 90 minutos. Tanto é que o Palmeiras perde pro Chelsea de virada porque ele cansa.
Porque ele não tem banco como o Chelsea, claro, tem pra, né? O Palmeiras é grande, blá, 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 aqui no Brasil, mas perto de um time de ponta da Europa tem menos dinheiro e menos reserva. Aquela intensidade é muito grande. Não ficou claro isso. Eu acho que o Mano não pensava em guardar o alemão por segundo tempo, né? Porque o Palmeiras estaria cansado da intensidade que jogou primeiro. Eu acho que não era a cabeça do Mano, não. Vou colocar aqui e depois, quando estiver cansado, vou botar o alemão. Eu acho que não era essa a cabeça dele. Acabou dando certo. A cabeça do Mano no Allianz Parque foi a seguinte. Ele não podia tirar do time o Pedro Henrique, certo? Ponto de partida. Pelo que estava jogando, não pode tirar. É uma injustiça. Hoje o jogador mais feroz do meio para frente que o Internacional tem. Bom, aí ele pensou o seguinte, quem é que pode se juntar ao meio campo do Palmeiras e pode me trazer problemas? O Marcos Rocha. Então eu vou botar um jogador ali para evitar que ele suba. Só que, inteligentemente, o Abel botou na frente do Marcos Rocha, pelo lado direito, o Scarpa. Centralizou o Zé Gabriel e abriu o Veiga pelo outro lado. Zé Rafael. Zé Rafael. Pior do que isso, o lateral, o menino joga guri, muita bola. Exatamente. E o outro guri atrevido, foi pra frente, fez horrores. Vanderlan. Aí o que aconteceu? O Palmeiras jogou 45 minutos com a bola. E o Inter correndo atrás. Aí, bom, segundo tempo, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer do Marcos Rocha. Agora nós vamos botar alguém para preocupar o Palmeiras. E botou o alemão. Não, por isso que eu fiz a pergunta aqui, Guerra, se o Inter saísse com a formação do segundo tempo, se teria ou não o Rodião. Na minha opinião, teria. Não, eu discordo porque a essência do Rodião para mim está no meio campo e não na frente. É num Johnny com o Gabriel tirando o Edenilson do lugar. Não, mas aí nós não estamos falando de derrota, você estava falando de Rodião. Não, é que o Palmeiras, Maurício, independente do time que joga lá, o primeiro tempo é um horror sempre. Mas Potter, mesmo nas derrotas, do Ceará não lembro, tá? Mas quando o Atlético Paranaense eu vi os melhores momentos do jogo, era para ser 7-2 pro Palmeiras. Mas Foi um massacre o jogo. É que o Atlético Paranaense foi muito competente nas vezes que chegou e o Palmeiras estava numa noite incompetente. Né? Agora, eu acho que o time que joga lá, time médio para baixo, o time em formação, vou elogiar como é o time do Inter, que realmente é um time em formação, ele tomaria Rodião com o alemão em campo e com os dois ponteiros. Nós nunca sabemos. Eu vou negociar com você o seguinte, perdia, mas roda não tomava. O time ficou desequilibrado. Tanto é que o Dudu tava batendo direto com o mercado, só depois o Johnny sai do meio e vem cobrir ali. O Edenilson, para ser o meia ponta de lança, não funcionou. E tu coloca dois atacantes de velocidade que estão recebendo a bola de costa. O cara é veloz. Eu tenho certeza disso. Não, mas assim, aí ele é engolido pela zaga, né? É que tem muita qualidade do outro lado. E daquela intensidade ali... Bom, naquela intensidade, o Palmeiras ganhou do Chelsea. Com aquela intensidade. Na hora que acabou a intensidade, porque é humanamente impossível jogar daquele ímpeto, é impossível jogar daquele jeito. Por 90 minutos, né? Aquela sede. Mas o Inter até os 15 minutos o Inter no começo do segundo tempo, Potter, ele faz um enfrentamento com o Palmeiras. E aí é o Palmeiras ainda de tanque cheio. É claro que depois o Palmeiras começa a trocar. Daí tem o Wesley, tem menino, o Palmeiras tem banco, mas os dois de tanque cheio... O Inter faz o enfrentamento. Deixa eu só botar uma colher aí, Pajé, num acidente. O gol do Palmeiras é num acidente. O Inter tinha o controle do jogo. Para pegar um comparativo de enfrentamentos, tá? Não tô comparando qualidade de times, mas a gente vai mais ou menos por esse lado ao mesmo tempo. Esse enfrentamento Inter e Palmeiras, há pouco a gente questionava lá o enfrentamento Grêmio e Chapecoense, tá? Guardadas as proporções, que eu achava que o Grêmio mesmo, com todas as dificuldades, o Inter tinha capacidade de sair para trocar garrafa com o Palmeiras? No cenário não, o Mano, inclusive, eu acho que além, Guerrinha, da ideia que o Guerrinha referiu, o Mano pensou o seguinte, porque Johnny e Gabriel, embora ele tenha errado, na minha opinião, ao fazer no começo do jogo essas duas linhas de quatro, Edenilson na direita, o DP na esquerda, acabou tirando eles do jogo, para ter campo para jogar, né? Quando o Inter perdia a bola, elas ficavam com o Gabriel e o Johnny, e aí eles não conseguiam dar encaminhamento. Ele pensou assim, olha, eu não tenho meu lateral direito titular e o reserva, que já saiu, não tenho o lateral esquerdo titular e reserva. Ele pensou em proteger especialmente o mercado, né? Ali pelo lado direito. Acabou não conseguindo fazer isso, porque o Johnny, como disse o Léo, demorou a perceber que ele tinha que fazer no final das contas, o Dudu é o melhor jogador do Palmeiras, né?
A verdade não, isso aí não tem nem dúvida, eu nem toquei nesse assunto, porque eu acho que isso aí é batido. Óbvio que eles são muito melhores. Botar o Dudu contra qualquer lateral aí, ele vai driblar. Não, mas a pergunta central é a seguinte, contra o Melgar, tá? Eu sei que vocês evacuaram, pra não dizer um nome feio, para o que eu perguntei. Ele tinha como trocar essa garrafa? Eu te respondi que não. No primeiro tempo, eu acho que não. Mas eu te respondi na hora. O Bagé, eu te disse, não tem. Por isso que ele teve a ideia de... Não ouve a gente, então, mano, foi bem. No primeiro tempo, mas aí deu errado pra troca, entendeu? Ele foi mal, Bagé. O cheiro não ficou bom, viu, Deu errado ele foi mal, Bagé, porque trocar a garrafa hoje com o Palmeiras, talvez Atlético, Flamengo e eu acho que o Corinthians. Claro. Nem eles trocam no Parque Antártico. Mas o Inter poderia no primeiro tempo castigar o Palmeiras como ele castigou no segundo. E aí foi por isso que o Inter não castigou, por um erro de estratégia do Mano. Eu vou te castigar toda vez que tu vier com essas tuas opiniões aí também, tá? Não tem problema. Tá no pacote, depois... que nem dizia o Celso Rotti lá, tá no pacote. Tá no pacote. Voltamos logo depois do intervalo comercial. Resultado da pesquisa interativa pelo YouTube. Você considera que o Grêmio conquistou 1 ponto ou perdeu 2 no empate contra a Chapecoense? Perdeu 2, 54%. Conquistou 1 ponto, 45%. Agora vamos para o Twitter. Conquistou 1 ponto, 29,9%. Perdeu 2 pontos, 70,1%. O Twitter, né? É muito clube do ódio, cara. O jovem do Twitter, ele esqueceu o Grêmio, teve um jogador expulso. Teve o Ferreira lesionado. A Juventude não negocia nada, né, Potter? A Juventude não negocia nada. Gurizada. O Twitter é ácido, né? O Twitter é o clube do ódio. Tá apavorada, tipo assim. O Twitter discorda do Lucas Leiva. O ídolo que voltou. O Lucas Leiva foi lá na postagem lá e botou, conquistado 1 ponto. O jovem deveria ir com o Lucas Leiva, mas ele é jovem, ele não viu o Lucas Leiva jogar. Ele é tão jovem que ele não sabe ainda. É a questão do contexto, né? Eu falei na abertura. No campeonato inteiro uma coisa. Agora, no jogo de ontem, o jogo de ontem, o Grêmio jogou com 1 hora e pouco, com um jogador a menos. Rasgou qualquer planejamento. Ontem o jogo era conquistar 1 ponto. Tanto que tu vê a diferença. Com todo respeito a quem votou ao contrário, né, Bagé? Nós discordamos. Se tu pegar, discordamos desse 70% do Twitter. Mas é que a diferença de uma rede social para outra é gritante, né? O Twitter é meio clube do ódio também, né? Além de ser um espaço mais juvenil, digamos assim, o jovem. E a gente sempre pode contar que colorados participaram ativamente também disso aí, né? Querendo fazer algum tipo de sacanagem. Sempre dá pra contar. Sempre dá pra contar. Que é uma delícia. Mas enfim, Pedro, eu como colorado secador, ontem até dei uma secadinha, né? Porque aí chegou pra mim ali, GZH, Grêmio com o jogador expulso. Opa, vamos lá. Porque aí com o jogador a mais, os times ruins são melhores. Primeiro tu viu que o Ferreira saiu por lesão. Isso que é um campeonato ruim. E tu vai assistir, imagina se fosse bom. Isso que tu viu dizendo que é um campeonato ruim. Mas aí o Denis Abrão tem toda a razão. Não tem como, em nenhum lugar do mundo, a segunda divisão ser boa. Por isso que eu te nenhum lugar do mundo. Ninguém assiste a segunda divisão. Os ingleses desempenho os ingleses chamam a segunda divisão deles de Championship. Vamos se deitar. E a gente não assiste mais Copa, eles só ganharam Copa porque roubaram. Se tivesse VAR, não tivesse ganho. Não teriam ganho a Copa do Mundo. Então, dito isso, não tem como a segunda divisão ser boa. Eu olhei um jogo na Inglaterra de segunda divisão. É difícil. Queen's Park Rangers contra Nottingham Forest. Mas uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. E não falta bom lá, né, Potter? O futebol era ruim e o gramado maravilhoso. Tinha aqueles jogos do Leeds United com o Bielsa que eram legal. Eram legal de ver. Não, mas aí o Bielsa subiu o primeiro ano, ele bateu na trave. E era legal de ver os jogos, assim. Mas o futebol inglês da segunda divisão é aquele futebol inglês raiz, pré-Premier League, né? De muita bola na área. O dinheiro também é outro, né, Léo? O dinheiro para contratar é outro. Tem os estádios que são, lembram aqueles, né? O Queen's Park Rangers parece o Zequinha. Um gramado bom. Os estádios são legais, os estádios são antigos, assim, conservados. Londres é a mesma coisa que Buenos Aires. Tá andando num bairro, daqui a pouco tem um jogo. Tem times de bairro. Estádio, né? E um estádio. Tem um estádio com um jogo acontecendo às 4 da tarde, terça-feira. Entra ali. O que é isso aí? Não, isso aí sei lá, Barracas contra, sei lá, Argentinos Júnior. Você tu entra lá pra ver. E do Argentinos Júnior saiu o Riquelme e o Maradona. Imagina. Loucura. O Argentinos Júnior. Muito Placente, Redondo. Ouvindo aí, não? Campeão. Aquele Matos, não, mas o Paulo Germano tá ali já. O prefeito virtual tá aí, né? Eu tô aqui já, Pedro. O que nós vamos encarar daqui a pouco no Gaúcho? Pedro, é o seguinte, tu sabe que um assunto que tem me chamado, inclusive, bastante atenção e como as pessoas acho que estão um pouco familiarizadas com isso ainda, mas o Rio Grande do Sul é hoje o estado brasileiro que mais atrai empresas
interessadas na exploração em alto mar de energia eólica, que é a energia gerada a partir da força do vento, né? Então essa é uma das modalidades. É mesmo, mas... A mais do Brasil. Porque o Ceará é um polo de Eu energia sabia que eólica, esse né? Nordestão um dia Ceará não ia nos também, ajudar, PG. Tá mais que o Mas o Ceará. Brasil, Olha só. de todos os empreendimentos já cadastrados, o Rio Grande do Sul recebe 1/3. 1/3 no Rio Grande do Sul. Então é um Ceará, tema aí que pode levar o Rio chama Grande de do estado Sul. dos ventos, né? Tem um... Exato, é um protagonismo ambiental e econômico Tu vai ali muito em promissor. Capão, no verão, tu vai ver a ventania. É o Nordestão. Nordestão. Estamos ganhando dinheiro com o Nordestão. Mas tu sabe que é um assunto, não sei se vocês concordam, que eu acho que as pessoas, e eu inclusive, não estamos muito bem familiarizados com ele ainda. A gente passa ali às vezes por Eu falo cidreiros, disso vê de aqueles qualquer assunto, imensos viu, PG? cataventos. Qualquer assunto que Potter? aparece, eu sou pouco familiarizado, na real. Tu passa muito ali por cima. Esses dias os caras queriam perguntar pra mim, PG, Eu passo pra ir pra Imbel, pra né? Minha eu- mãe tem casa lá. pra eu decidir se os parques tinham que ser cercados ou não. Sabe quanto tempo eu gastei no estudo de cercamento de parques na minha vida? Quanto? 1 segundo. É. Eu ouvi Não, mas aí- um locutor. aí os teus entrevistados aí te ajudam. perguntar pra mim, tipo assim, um ignorante em todos os assuntos, se tem que cercar parque ou não. Os caras ficam uma vida estudando cercamento de parque. Entrega pra esses caras. Ah, o Santana era a Eles favor, têm que lembra? decidir. Isso era uma e o Santana bandeira. não sabia nada também. Era uma bandeira do Não sabia Santana. nada de cercamento de Mas parque. aí o que tu faz quando tu não tá familiarizado? Tu entrevista um cara que sabe e faz um aquela- baita mas timeline. aí vai ter um Aquela outro areia cara que que voava na tua cara. discorda do cara. E que ele sabe. vai ser ouvido também, beleza. E aí não vem perguntar pra quem não sabe. Deixa Ô, que eles Paulo se reúnam lá Germano, pra isso. Paulo Germano, aquela areia que voava na tua casa, aquela tempestade de areia no verão que tu vai lá, sabe? É dinheiro agora. Aquela coisa toda, todo desnudo, bonitaço e tal. Aquela areia que voava na tua cara ali, tu diz, pô, a bosta dessa areia e tal. Hoje é qualidade, tem vento dinheiro. lá e tem energia. O Pedro tem uma fixação em pessoas desnudas em casa, Peladas, em né? casa, Exato, né? exato. É, ele tem Mas uma... essa É que areia. o Pedro caminha muito nu. Ele gosta de andar nu. Sim, é a ricota gigante do Davi, né? É a ricota gigante do Davi. Desculpa, Pedro, mas ele, enfim, É uma famosa coluna, né? é a famosa coluna. Texto. Só se escreve para personalidades, como Exatamente. o Pedro Ernesto de Senhoras Andrade. e senhores, o saldo de redação terminou, não fale mais de mim. Cadê a Hoje, Kelly? Espera a Kelly. 22h25, ESPN, tá? Vida e obra de um canalha, ou seja, documentário do Pedro Ernesto, tá? E amanhã eu vou receber Top of Mind, não quero nem saber, tá? Ah, tu não vem aqui Nem vem hoje? amanhã. Pô, não tá aqui hoje? Amanhã tu não tá? Mais um disco de ouro, hein, Pedro? Eu não sei, eu acho que eu tô mascarado, né? Mais um disco de ouro. Tá bom. Ó, tá chegando a Kelly. Espera, Pedro. Tá chegando a Kelly. É, tu não vem, PG, olha o teu Kelly. WhatsApp. Eu acho que ele tem compromisso. Não, tava apurando. O que vocês. É muita informação. Não, ele ganhou mais um disco de ouro, Top of Mind. Eu ouvi para a 15ª vez. Esse homem é mais que Roberto Carlos. Eu quero ver se Roberto Carlos ganhou 15. É que o Rio Não Grande ganhou. lembra de mim. Não ganhou. O Rio Grande me ouve cantando. E esses canalhas do sala de redação me esculacham. Aí que tá. Isso É terrível. muito popular, né? É um popstar, né? O Rio Grande me ouve cantando. Olha isso. Ele é um ícone pop. Eita, Então eu tava apurando. Canta pra nós, Pedro. Canta pra nós, termina o sala Terminou o cantando. programa, Calimanos. Não, eu tava contando falando sério mesmo agora, eu tava fazendo uma apuração, fiquei bons 20 minutos no telefone, porque foi publicada uma informação pela Folha de São Paulo da desistência de um dos pré-candidatos ao governo do estado. Então, fiquei 20 minutos no telefone com ele para entender o que estava acontecendo. A Folha publicou que o PT, que a Gleisi Hoffmann teria informado da desistência do Beto Albuquerque, que é do PSB. O Beto Albuquerque, que já foi deputado federal, já foi deputado estadual. Secretário. Foi candidato a vice na chapa da Marina. E o Beto reagiu com muita indignação a essa informação de que a Gleisi teria comunicado, né? Eu até fui para o deputado, eu tenho determinadas palavras que eu não posso publicar, Melhor não. né? Porque a liturgia não me permite publicar, mas ele está bastante indignado com o fato de o PT, ele disse para mim, a Gleisi tem que cuidar do PT e não do PSB. A Gleisi Hoffmann, ela cuida do partido dela, ela não é presidente. E ele disse para mim uma frase que eu até achei forte, porque, enfim, as alianças estão se desenhando ainda. Ele disse, não, o PSB não vai em nenhuma hipótese indicar o vice do PT. Acontece, Pedro, e eu tenho absoluta confiança e publiquei essa frase, inclusive, já está lá em gzh.com.br, uma apuração minha e do repórter Paulo Egídio. Em nível nacional, há
conversas que caminham numa direção. Vou dar como exemplo rápido para vocês. O MDB, em nível nacional, está forçando para que o MDB do Rio Grande do Sul faça aliança com o PSDB. E aí, os deputados, os MDBistas gaúchos, boa parte deles não quer. Então é esse arranjo que vai ter que ser costurado, vai ter que se encontrar um caminho entre o que diz a direção nacional e o que diz o pré-candidato aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, por isso que eu cheguei mais tarde. Quem seria o candidato do MDB querem aqui no estado? O MDB hoje, o pré-candidato se chama Gabriel Souza. E o MDB nacional, que daí vem a Simone Tebet, eles estão forçando, mas já mandaram carta, não é eu que estou falando. A Simone Tebet, o Baleia Rossi mandaram carta dizendo não. A orientação é para estarem juntos, MDB e PSDB. Aí vocês vão dizer, Kelly, mas não tem autonomia? Claro que tem, né? O local sempre tem autonomia. Porém, existe uma coisa chamada fundo partidário. Claro, e quem é que decide? Quem não tem chance. E quem é que decide para onde vai o dinheiro, Potter? Exatamente isso que tu disseste. Eles vão direcionar, eles podem mandar dinheiro para o Rio Grande do Sul, para Paraíba. Tem Rio Grande do Sul, então manda dinheiro para o governador de lá, para o candidato lá. Se não tem, não vão mandar. É por isso que eu cheguei só agora, Pedro, que eu estava apurando. Apoia o governador Eduardo Leite aqui, justamente porque em nível nacional o PSDB está apoiando a isso, para fazer uma troca, né? O MDB apoia já o governo Leite aqui. Gabriel é um parceiro na Assembleia. Apoiou. A Simone Tebet não tem vice ainda, né? A Simone Tebet não tem, né? Oficializado vice ainda, não. Enfim, Pedro Ernesto. O Diogo Oliveira, vice. O MDB, historicamente, é um partido, até pela tradição que teve na luta democrática, de ser um guarda-chuva, de abrigar muitas tendências, ele tem mais dificuldade de formar unidades, assim, né? Aquela manchete que diz, dividido, o MDB não apoia fulano, não apoia Beltrano, não tem maioria aqui. Até ali. Porque o MDB já apoiou todo mundo, né, Diogo? Exatamente. É um partido que, enfim, ele tem essa matriz. Enfim, senhoras e senhores, devo dizer que o Sala de Redação terminou. Nós temos muitas questões importantes a serem tratadas no Gaúcha. Gaúcha o quê mesmo? Gaúcha? É top of mind. É top of mind.